Olá pessoal, meu nome é Júlio Moraes Oliveira, eu sou advogado e professor de Direito Civil e de Direito Consumidor e hoje eu vim aqui comentar um pouquinho sobre esse caso que tem repercutido muito aí na mídia, nas redes sociais, na televisão, que é o caso da 123 milhas, né? O que está acontecendo, quais são os caminhos que os consumidores podem ter e o que se esperar com relação ao ressarcimento dessa situação. Primeira coisa que a gente precisa destacar sobre essa situação, tanto do hotel urbano quanto da 123 milhas, é que essas empresas sempre levantaram suspeitas para quem trabalha com direito do consumidor. Por quê? Elas apresentavam uma publicidade de ofertas de passagens aéreas e hotéis e outros produtos de viagem extremamente mais baixo que o valor de mercado. E isso, de certo modo, já levanta uma suspeita de quem trabalha com direito do consumidor. Existe um ditado popular, que eu até vou escrever um artigo com o título desse ditado, que diz que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, todo mundo que trabalha no meio empresarial e da advocacia consumerista já estava um pouco desconfiado com essas empresas. A questão era saber em que momento esse sistema ia dar errado. Né? A gente não tem como prever muitas vezes. Suspeita-se que essas empresas, tanto a Herb quanto a 123 Milhas, trabalhavam no esquema que a gente chama de pirâmide financeira. O que é a pirâmide financeira? A pirâmide financeira é uma situação em que você oferece um produto por um preço muito abaixo do preço real e as pessoas vão comprando e as primeiras pessoas vão recebendo, só que esse sistema ele não se sustenta a longo prazo. E aí chega num determinado ponto que a empresa não consegue mais cumprir os contratos, já que aquele preço que ela paga por um determinado produto está muito abaixo do preço de mercado daquele produto. E aí começam a aparecer as dívidas e os problemas começam a surgir. Então você pegava, por exemplo, tanto no hotel urbano quanto na 123 milhas, você via preço de passagens um terço, por exemplo, do preço real das passagens de um lugar para o outro. Isso é uma coisa extraordinária. A questão eu conheço várias pessoas e tenho notícia de várias pessoas que utilizaram o serviço dessas empresas, principalmente lá no início. Elas cumpriram os contratos, né, que anunciaram, e o problema é agora, a conta chegou e as pessoas que compraram recentemente provavelmente elas não vão receber mais o cumprimento dessa prestação desse serviço. O que aconteceu? Em 18 de agosto, agora, a 123 Milhas anunciou no seu site que ia suspender o cumprimento das ofertas da linha promo, que é a linha promocional, né, que é aquela passagem que você compra lá a passagem e aí não tem uma data pré-definida, eles que vão definir lá, que ia suspender a linha dessa promo de setembro a dezembro, a suspensão do cumprimento da oferta dessas promoções de setembro a dezembro. E aí, nessa situação, a 123 Milhas ofereceu um voucher para aqueles consumidores como a única solução para se resolver o problema que envolvia a não prestação desse serviço. E qual que é a questão que a gente tem relacionada a essa situação? O artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, aliás, o artigo 30, né, e o artigo 35 trazem lá o chamado princípio da vinculação da oferta. O que significa isso? Toda oferta circulada pela internet ou por qualquer meio que a empresa ofereça algum tipo de produto aos consumidores, ela tem que cumprir aquilo que ela ofereceu da forma que ela ofereceu. Caso a empresa não faça isso, o artigo 35 dá algumas opções para o consumidor. Uma das opções que o consumidor tem é exigir o cumprimento forçado da oferta que foi feita através, por exemplo, do Poder Judiciário. Então, quando a empresa 123 Milhas oferece para os consumidores uma única opção de receber um voucher como reembolso, né, daquilo que o consumidor não teria direito mais através do seu pacote de viagens, ela, de certo modo, estava violando o Código de Defesa do Consumidor. O que aconteceu? Essa situação da 123 Milhas de 18 de agosto para cá trouxe uma reação em cadeia de milhares e milhares de consumidores que começaram a perceber que a empresa não estava cumprindo seus contratos e provavelmente não vai cumprir mais.
E aí essas pessoas começaram a procurar o Poder Judiciário, a coisa também começou a vazar também para os órgãos de defesa do consumidor, vários PROCONs tomaram providências, inclusive judiciais, contra a 123 Milhas, e aí toda essa situação desagou agora, essa semana, no pedido de recuperação judicial da 123 Milhas, né? E aí, hoje eu tive notícia de que a gente já teve aí 16.400 ações ajuizadas contra a empresa 123 Milhas no país inteiro, dando aí um total mais ou menos aproximadamente de 200 milhões de reais, alguma coisa nesse sentido, de pacotes que não foram cumpridos. Fora essa questão dos consumidores, agora com esse pedido de recuperação judicial a coisa se complica mais, principalmente para o lado do consumidor. Por quê? O pedido foi feito aqui na vara de Belo Horizonte, na primeira vara empresarial de Belo Horizonte, o juiz ainda não despachou, não decidiu, mas se o juiz autorizar a recuperação judicial da 123 Milhas, um dos efeitos da recuperação judicial é a suspensão de todo e qualquer tipo de pagamento que a empresa tenha que fazer. Então tudo que ela tenha para pagar ou para quitar vai ser suspenso e ela vai apresentar um plano de pagamento na justiça para que esse plano possa ser cumprido num determinado período de tempo, né? E aí, esses consumidores que compraram esses pacotes de viagem, que provavelmente iam viajar agora no final do ano, no início do ano que vem, eles não vão ter esses pacotes de passagem cumpridos. E também, nesse momento agora, em função desse pedido de recuperação judicial, eles também não vão receber esse dinheiro de volta. Só para vocês terem uma ideia, se a recuperação judicial for aceita, vai existir um tempo aí para a empresa tentar cumprir os prazos com os credores, e dentre esses credores a gente tem os consumidores também, mas vocês têm que imaginar que provavelmente ela deve estar devendo empresas aéreas, hotéis, trabalhadores, empregados, um monte de coisa envolvida nisso. E aí, caso o pedido de recuperação seja cumprido, a empresa volta a funcionar normalmente depois do prazo que ela estipulou para esse plano de pagamento. Se ele não for cumprido, a empresa decreta falência, né? E aí é pior ainda, porque aí existe todo um procedimento na lei de falências aqui no Brasil que precisa ser seguido pelo juízo falimentar, e aí, infelizmente, os consumidores vão ter que entrar ali numa fila de credores, e essa fila de credores, do aspecto, do ponto de vista dos consumidores, não é uma notícia muito boa, porque existe uma ordem de preferência, né? Você tem primeiro os créditos trabalhistas, depois tributários, depois créditos com garantia, e assim por diante, até chegar lá no final, que vão ser os consumidores que teriam direito a receber essas passagens aí, esses pacotes que foram comprados. Então, assim, infelizmente, a perspectiva que a gente tem dessa situação da empresa 123 Milhas para os consumidores nos próximos meses não é boa, não é nada boa, né? A pessoa que estava se programando para viajar, que tinha lá um pacote de viagem comprado, que talvez fosse esperar uma liminar da justiça ou uma decisão aí para ser cumprida essa viagem, agora com esse pedido de recuperação judicial é muito pouco provável que isso aconteça nos próximos meses. Caso o pedido de recuperação judicial seja realmente aceito na justiça empresarial aqui de Belo Horizonte, aí suspende-se tudo e aí a empresa vai tentar ali apresentar um plano de pagamento de credores para os próximos anos, né? Então, assim, infelizmente, essas pessoas foram lesadas por essa empresa e a tendência é que a situação não se resolva tão fácil e tão rápido quanto todo mundo espera e todo mundo quer, né? Infelizmente, aconteceu isso de uma forma, da pior forma possível. Então, o que eu penso é o seguinte: aqueles consumidores que têm algum tipo de demanda contra essa empresa, você já perdeu. Você já perdeu o seu dinheiro. A solução agora é tentar procurar as medidas judiciais para você, num futuro próximo, tentar receber alguma coisa da empresa 123 Milhas. Mas aquilo ali que você tinha de pacote de viagem, pode esquecer que provavelmente ela não vai cumprir nos próximos meses aquilo que você contratou. Infelizmente, essa é uma notícia extremamente desagradável, né, para se trazer para os consumidores.